Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Quero saudar aí as nossas queridas e queridos telespectadores e rádio ouvintes da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, e também saudar nossas técnicas e técnicos que estão nos bastidores aí trabalhando para chegar essa imagem, esse áudio para você. Então, muito bom dia para quem está de bom dia, boa tarde para quem está de boa tarde e boa noite para quem está de boa noite. Sejam bem-vindos. E também bem-vinda a nossa querida Raquelzinha. Olá, Raquel, como é que vai? Olá, Nando, tudo bem, graças a Deus. Bom saber aqui que temos essa oportunidade mais uma vez, né, de poder, nesse dia gostoso, a gente falar de coisas boas. Eu já gostaria de mandar um beijo a toda a equipe da Rádio e da TV e a você que nos dá o prazer da sua doce companhia na Alvorada hoje. Muito obrigada. Isso mesmo. E para você registrar aí, nós estamos fazendo uma série, é isso mesmo. Aqui é o NET Alvorada, fazendo uma série de programas do livro 15 Minutos de Amor Próprio, da nossa querida Raquel, que é autora. Então, para você registrar aqui, hoje a gente está no capítulo 3. Nós vamos falar sobre leveza e sensibilidade. Puxa vida, que poético isso, hein, Raquel? Falar sobre leveza e sensibilidade. Aí, Muito legal, né, não é? Nando? Diga Muito aí. legal, porque esse livro, nós estamos agora no capítulo 3, então, né, como você disse, na página 19, é o livro 15 Minutos de Amor Próprio. Então, para quem não sabe, para quem está aqui a primeira vez, a gente está numa série de programas, como o Nando falou, no Alvorada Flix, né, que a gente brinca, virou uma série, um documentário sobre o livro 15 Minutos de Amor Próprio, que é isso aí. O Nando também tem aí, né, Nando, um exemplar dele, né, esse aqui, isso, amarelinho. É esse aqui, ó. E isso. Autografado, hein? Foi editado, foi programado, uma edição final muito legal pela editora Haikai, quem deixa aqui também um beijo, né? Todos muito legais. E essa possibilidade da gente estar aqui podendo discutir, né? Estudar essas reflexões, fazer uma leitura comentada, é um momento muito especial. E o tema de hoje, como você falou, beira a poesia da alma, né? Leveza e sensibilidade. E, Nando, só uma curiosidade, porque aqui a gente tem condições até de explicar o porquê dos símbolos do livro, né? Tem uma simbologia legal. Se você tem ele aí em casa, note que, como uma marca d'água de fundo, existe um desenho de uma corrente, eu não sei se dá para vocês verem, eu vou tentar aproximar, ó. Uma corrente, né, que se estoura e vira pássaros, né? Pássaros, né, voando para a liberdade. Então, é todo um simbolismo por trás. Eu escolhi essa imagem e pedi para que eles fizessem dessa forma na editora, para representar realmente aqueles aguilhões que ficam nos prendendo, né, na vida, os sentimentos negativos, a culpa, o ódio, o remorso, tudo que é ruim e que não nos permite voar. Então, por isso que eu quis explicar agora essa simbologia, por causa do título, leveza e sensibilidade. A gente, para alcançar os patamares da leveza e da sensibilidade, meio que a gente tem que fazer esse trabalho da reforma íntima, que também o Espiritismo propõe, de transformar, né, os nossos hábitos velhos em novos e deixar o que não serve, o peso para trás, para poder voar como esses pássaros estourando as nossas correntes. Então, é só a dica aí de bastidores do livro, Nando, que talvez algumas pessoas não saibam, tá aí o significado. É muito bacana essa ilustração aqui que a Raquel colocou no livro e realmente tem um simbolismo muito importante de a gente quebrar os grilhões, né, de arrebentar as correntes que nos escravizam. E às vezes não, a gente tem asas, mas a gente fica preso mais às correntes. Então a gente precisa encontrar colocar essas asas em funcionamento. Aqui já no primeiro parágrafo, vamos dizer assim, né, temos aqui quatro frases que dizem assim, olha, a alma precisa de leveza para ser livre, precisa de paz para ser feliz, para sentir é preciso estar leve,
Para ter leveza é preciso se permitir sentir. Olha aí que bacana, hein? Aí são 4, né, frases que compõem aqui, quase que é um verso aqui, né? Um poema. A gente traduz, quando me perguntam o gênero literário, eu gosto sempre de frases soltas. Eu misturo prosa, verso, narrativa corrida, né? Porque hoje há vários estilos de literatura, né? Eu gosto muito de, em meio a uma narrativa, brincar às vezes. Às vezes você está num texto solto de pensamento, daqui a pouco você traz um verso. E assim a gente vai se descobrindo a leveza de se permitir ser livre, inclusive na escrita, né? No jeito que você quer expressar os seus pensamentos. E não pode ser mecânico, porque senão a gente corre o risco de ser superficial, criar um personagem até na escrita, né? Eu gostaria... tudo que eu quis nesse livro foi ser eu mesma, né? Colocar a minha imaginação e deixar ela correr sem me prender muito mais uma vez, essas correntes, né? Você tem que fazer assim, você tem que colocando fazer... a sua alma, né? É a sua alma. Exato, Né? exato. Em tudo que a gente faz. E aí, em cada frase, Nando, é um jogo de palavras, né? Mas que dá para a gente comentar bastante coisa aqui. Quando me veio essa questão do a alma precisa de leveza para ser livre, né? A gente já se pergunta o que é a alma, o que é essa liberdade. A alma, ela é uma entidade, é onde através do qual o nosso espírito se manifesta. A alma é a identidade do nosso espírito, né? E quando a gente vai na origem da palavra, ânimos é o que anima, é o que dá impulso na nossa vida, é aquela energia. Spinoza chamava isso de conatos, né? Na filosofia, Spinoza falava que é o nosso conatos, é onde o sublime mora, né? Onde a alma mora, a sede da alma. Então, essa energia que movimenta, ela para se manifestar no mundo, ela precisa de leveza, só que ninguém consegue sentir essa leveza da alma flutuando no palco da vida, se expressando como gosta de ser e como quer ser, sendo aprisionado, não sendo livre totalmente. Por isso que me veio isso, e a primeira frase desse capítulo é: a alma precisa de leveza para ser livre. Né? Ela precisa primeiro sentir esse gosto da leveza para servir até como motivação para ela lutar pela própria liberdade. Em alguns momentos, quando a gente se sente libertos, né? Quando nós nos sentimos libertos das nossas coisas, a gente sente aquela coisinha gostosa, a gente fala, opa, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero ser. E por hábito, por uma construção de caminho, a gente vai criando ambiência para que essa liberdade da alma aconteça, né? E essa leveza vai trazendo aquela paz que se aproxima do que eu acredito que seja a paz do Cristo, né? Aquela leveza de alma, aquela paz que ele traz, onde a alma não é perturbada, ela não tem conflitos dentro de si. Então, caminhando com leveza, sem peso, eu acho que é isso que Deus espera de nós, né? Por isso que muita coisa há de ser dita só nessa frase, né? A alma precisa de leveza para ser livre, porque uma alma pesada jamais vai ser livre. Uma alma pesada, ela está presa pelo próprio peso que ela carrega, né? Então, já começa daí. A segunda frase, a alma precisa de leveza para ser livre. A primeira, precisa de paz para ser feliz. Uma alma também, né, Nando, cheia de perturbações, ela está longe dessa meta felicidade, né? Na consciência, a gente precisa da paz na consciência, né? A gente precisa dessa leveza na consciência que vamos dizer assim, que é a cabine do avião, é onde tem o comando para que possa ter essa leveza, possa ir em paz. E para sentir é preciso estar leve, porque o nosso, né, que é a próxima frase aí, o nosso coração precisa estar leve, a gente precisa estar, não tá, se a gente tiver com ódio, com rancor, com ressentimentos, né, com esses sentimentos que não fazem bem para nós, a gente até adoece com esses sentimentos. Então é preciso para a gente sentir, né, é preciso estar leve também, né? E é aí que eu queria chegar, a gente está bem sintonizado nesse sentimento, né? Às vezes a gente sente falsos sentimentos. Às vezes um sentimento de raiva, o que eu quero dizer, ele é a perpetuação daquela premissa errada que a gente teve sobre um fato. O que eu quero dizer filosoficamente será que aquele fato merece tanta importância assim na nossa vida a ponto da gente perpetuar esse sentimento de raiva dentro da gente?
Então, nós às vezes nos enganamos nos nossos próprios sentimentos. Muitas vezes até somos feridos nos mais nobres sentimentos. Mas às vezes o peso que a gente coloca no fato que não importa muito é como se aquele fato fosse primordial na nossa vida, fosse fundamental, e muitos não são. São bobagens que acontecem no dia a dia, a gente leva a conta de importante. Então, às vezes a gente não consegue nem sentir energias boas, nem entrar na sintonia das boas intuições vindas do alto, na sintonia do bem, dessa leveza gostosa, que a gente está colocando muito peso nesses nossos dias, no nosso sentimento, e a gente não consegue sentir, né? Às vezes o mentor chega falando, trazendo para a gente uma nova direção, e o peso da nossa alma, né? Da nossa aura, do nosso perispírito, o nosso corpo físico, todos os nossos corpos, o mental, o emocional, estão tão pesados, todos eles, que a gente então não consegue sentir. Sentir para onde ir, sentir e saber, porque sentir é saber, né? Sentir que pode ser diferente, sabendo que pode ser diferente. Então, olha que interessante, né? Eu tenho um livro que me inspira muito, que é O Peregrino, e gostaria de falar aqui dele, né? John Bunyan escreveu ele em 1700 e pouquinho, 792 ou 93, uma coisa assim, e ele escreveu quando ele estava preso, né? Por conta, na antiga Inglaterra, por conta do regime, da época, mas foi um livro de extrema liberdade. Ele conta a história de um personagem que se chama Cristão, e em outras versões Tristão, que ele tem um sonho com João, um dos apóstolos, né? João Evangelista, que João diz para ele assim, olha, você deve caminhar para a salvação, você deve caminhar e encontrar a porta estreita, né? Porque a sua cidade vai ser apagada da história, ela vai ser destruída pela vontade de Deus, então pega você e sua família e vá, caminhe até a porta estreita. E ele, mas onde fica a porta estreita? Ele falou, lá em cima aquela luz, você consegue enxergar? A porta você não está vendo, mas a luz você vê? Vejo. Então é naquela direção que você tem que ir. E durante o caminho, Nando, ele fala, antes de ir para o próprio caminho, ele chega para a esposa e fala, mulher, a gente tem que pegar as coisas e ir embora, porque eu tive um sonho assim. Mas, homem, você está maluco. Eu estou simplificando aqui, né? Como é que você pode acreditar num sonho e deixar toda a tua vida, a tua cidade, os teus amigos, o teu trabalho, o teu tudo para trás? E acreditar num sonho e achando que é verdade, né? Que a salvação dependa disso? Ele, sabe, convicto, né, de que aquele sonho foi uma mensagem de Deus, fala, então, se vocês não querem vir, ele abandona a própria família em busca da porta estreita da própria salvação. Só que o mais curioso onde eu quero chegar é que, durante o caminho, ele encontra vários personagens, né? O ócio, a depressão, a tristeza, o presunçoso, né? Que muitas vezes é a projeção dele mesmo na vida, né? Mas o mais curioso, uma passagem que se encaixa bem agora, é quando ele, pelo peso que ele carregava, ele pegou tudo que ele podia e colocou nas costas. Sabe aquele mochileiro, só que coloca a casa inteira nas costas, que anda até curvado, né? E ele tem que escalar montanha, e ele tem que passar, atravessar rios, né? Só que chegou num momento em que ele não olhou, por falta do vigiar e orar, ele não olhou, tinha um lago do desespero, e ele caiu nesse lago. E ele foi afundando pelo peso do que ele carregava nas costas. E aí apareceu um personagem que era o auxílio e estendeu a mão, tentando puxar ele daquele lago. Ele falou, mas o auxílio perguntou, mas homem, você não viu o lago do desespero no seu caminho? Ele falou, não, eu estava tão confuso, tão distraído na minha caminhada e tão preocupado, que eu não olhei que tinha ali o lago. Ele falou, pois é, se eu não tivesse aparecido, você teria afundado, pelo próprio peso que carregava nas costas, né? Então, o que é esse sentir, leveza e sensibilidade? É para a gente não se entregar a esse lago do desespero, que o John Bunyan menciona metaforicamente, né? Para evitar que a gente sucumba nas próprias dores, né, Nando? De modo a não encontrar saída. O auxílio perguntou, por que você não saiu do lago? Porque eu carrego um peso nas costas que estava me afundando. Então, por isso que essa leveza e sensibilidade, né? Para sentir é preciso estar leve, né? Sentir que há outras possibilidades de sair do lago do desespero. E aqui fala na última frase deste início aqui, né? Para ter leveza é preciso se permitir sentir, né? Essa palavra permitir. Às vezes a gente não se permite, isso que é incrível, né, Raquel? A gente não dá oportunidade para nós mesmos, a gente vai se vamos dizer assim, bloqueando,
né? E a gente precisa se permitir a ser leve, a sentir, a ser feliz, né? A gente precisa disso, né? Sem dúvida, aqui, como você falou, né, é preciso se permitir, e você disse bem, quantas vezes a gente joga contra a nossa própria felicidade? Quantas vezes nós não nos organizamos para ela? Né? Num dos programas passados, nos outros capítulos que a gente já leu, já pôde comentar aqui, ter alegria de comentar, a gente viu que até a felicidade precisa ser organizada, é uma proposta de reflexão que a gente faz nesse livro, né? Como a gente se organiza para tudo que é de fora, organizar dentro me parece que é uma questão de sobrevivência no nosso mundo, questão de saúde mental, questão de saúde emocional, né? Então, essa questão de se permitir sentir é se permitir se conhecer, através realmente do autoconhecimento, projetar na filosofia o que Aristóteles sempre fala também, né? Da felicidade pelo bem. O que faz bem para você? O que é sublime? O que te eleva? O que te conecta? O que Spinoza acabei de mencionar, que é o conatus, né? O que te conecta com a sua alma e te aponta para a direção. Então, esse permitir se sentir, muitas vezes pelo orgulho, a gente fala assim, quer saber? Não vou fazer isso não. A gente sempre deixa a gente para depois, ou na maioria das vezes é o que a gente costuma fazer. Ou por hábito, né? Ou por achar que o modelo de vida que a gente assume é assim, fazer o quê? Por conformismo, a gente não tenta descobrir viver de outro jeito. Isso é uma pena, porque eu acredito que o projeto que tem que dar certo é a gente, né? E Deus, acho que como Pai maravilhoso, dá todos os recursos, e se a gente não vai atrás deles, né, de implementar os recursos internos para se permitir ser feliz, a gente joga fora a nossa reencarnação. É uma pena, né, Nando? Como a gente se boicota, né, Raquel? Puxa vida, a gente não se permite mesmo, né? Aqui continua dizendo, né, no texto, sim, quem você é, o aroma da sua alma, a temperatura do seu corpo, as energias sutis mais elevadas, trazidas pelos benfeitores espirituais. Olha aí, como às vezes a gente está bloqueando tudo isso aí, coisas boas que possam nos ajudar, né, Raquel? Pois é, se permitir o quê? Se permitir novas experiências no bem, para o teu bem, né? Sentir, às vezes, quantas vezes a gente já sentiu aromas diferentes na nossa casa, né? Cheiro de rosas, aromas gostosos que se diferenciam. Você vê, Nanda, é super interessante, isso acontece comigo numa questão bem interessante. Eu acho que eu já falei para você, né? Eu tenho um olfato comprometido, mas do físico, né? Por conta de rinite crônica, aquela coisa toda. Mas quando vem um aroma espiritual, eu consigo definir o que é cheiro de rosa, o que é cheiro, né, de ervas quando chegam. É muito interessante isso. Mas como tudo é sintonia, se a gente não tiver aberto para os sinais, se a gente não tirar a venda dos olhos, por assim dizer, a gente não consegue enxergar a direção, né? Então é preciso estar atento a isso, sentir o que eu estou sentindo, como é que está o meu corpo, como eu acordei hoje, como é que eu quero estar, sobretudo. Determinar o que Epíteto traz também na filosofia, ele é estoicista e é bem espiritualista, ele diz que o natural é o que faz a gente feliz. Né? Será que eu estou no meu natural, no natural das coisas? Será que eu estou brigando com a minha felicidade? Se eu estiver brigando com a minha felicidade, eu não estou no natural das coisas. Né? Eu vou ter saúde. Se eu estiver no natural das coisas, o contrário, doença. Então, se permitir ser feliz é isso. Se olhar, se observar. Oh, meu Deus, tem alguma dica para mim hoje? Eu não estou tendo saída. Conversar com Deus de forma mais íntima, mais pessoal, não de forma tão distanciada, né? É muito importante sentir todas essas informações, André. E aqui, então, continua com algumas questões, né? Você já parou para sentir seu corpo hoje? Será que a gente... É aquilo que você já disse uma vez, né? A gente levanta, a gente acorda, né, de manhã, a gente nem se dá por conta que... Outro dia eu acordei com um torcicolo, então aí eu dei conta do meu corpo, né? Enquanto você acorda, não está com dor nenhuma, você dormiu, tudo levanta, você nem olha para o seu corpo, nem se dá conta que você tem esse corpo físico, né, Raquel? Verdade, a gente acorda, vai no automatismo, vai tropeçando no dia, né?
e só dá conta quando ele apita, falou, opa, peraí, agora a dor me mostrou alguma coisa, eu tenho que retornar para a saúde. O que está doendo, por que está doendo? A gente vai no médico, faz exame, descobre a causa, aí começa o tratamento. Só que a gente já viu que esse é o caminho de tratamento mais doloroso, quando a coisa já se manifesta. Se a gente tiver o hábito de prevenir, de agir preventivamente, então a gente começa a ser mais atento no que Jesus mesmo disse, orai e vigiai, né? Olhar como o personagem principal aqui do livro O Peregrino que eu mencionei, ele caiu no lago do desespero porque não vigiou, né? Então, o que é o desespero? O que pode ser o lago do desespero? Os nossos próprios pensamentos, às vezes. Quantas vezes a gente naufraga em pensamentos que ficam agarrando a gente pela perna, tentando puxar a gente para baixo, quando não vem pensamento que ainda tenta afundar nossa cabeça junto. E aí você fala, não vou dar conta, e vem crise de pânico, ansiedade, depressão, né? E esse lago parece muito profundo, então, para que a gente não caia nele, nessas armadilhas no caminho, essa avaliação preventiva, ela é essencial. E Jesus veio ensinar isso, né, Nando? Você vê, por exemplo, no Evangelho inteiro, a gente tem mensagens de bem-estar e bem-viver, né? Perdoar, porque só uma questão kármica de não pegar provas, expiações, mas pelo caminho, ou expiações, né? Não, é na roda da vida, para você não se comprometer, não é só isso, não. É porque é uma questão de saúde também, se libertar, ser mais leve, deixar o outro seguir você também, né? Tal do perdoar 70 vezes 7, ainda mais o quanto puder, amar ao próximo, porque o amor ele libera uma condição de leveza para a alma, quer dizer, tudo questão de saúde, se você for ver, né? É muito mais do que só uma conduta moral, uma conduta ética a seguir ou reencarnacionista. É questão de saúde o que Jesus traz para a gente. E a gente propõe aqui essa avaliação, né? Olhar para o nosso corpo e ver o que ele precisa hoje. Porém, lembrando também do que Jesus disse, não é só de pão que vive o homem, lembrando de alimentar os outros corpos. Ah, eu já me alimentei, tomei meu café da manhã, mas eu alimentei minha alma com uma prece? Eu alimentei minha mente com uma leitura boa? Eu alimentei meu emocional tirando dele o que já não serve mais, por aí vai. São cuidados, cada cuidado para o seu corpo específico, né? Que nós possamos sempre lembrar isso, que nós somos seres integrais, né? Compostos com vários corpos. E o corpo físico também, né? Porque aí a pergunta continua, né? Aquelas questões. O que ele fala, né? O corpo. Do que precisa? O que falta? Então, às vezes a gente não olha para os sinais, até quando a gente vê o corpo de outras pessoas, a gente vê que a pessoa dá um sinal para o corpo. O corpo ele dá sinais. Nosso corpo e os órgãos na nossa constituição física dá sinais, e a gente tem que estar atentos a esses sinais, porque são repercussões muitas vezes das nossas atitudes. E a gente precisa estar atento, né? Que ele fala, o corpo fala, né? Às vezes quando a gente está com fome, ele não fala, né? Isso é uma das coisas que a gente sente do corpo. E do que precisa? A gente precisa saber o que o corpo realmente está precisando, né? E o que falta, né, Raquel? Exato, e aqui no próximo parágrafo, eu falo de que corpo eu estou falando. Como você falou, o físico ele já dá mensagens, ele tem uma linguagem, tem estudos maravilhosos sobre linguagem corporal, né? Até a forma como a pessoa se expressa, se ela tem gente que estuda isso até na criminologia, né, Nando? Para ver se a pessoa está mentindo, se a pessoa olha para um lado, olha para o outro, enquanto pensa, se levanta, é assim, o gesto da boca, o corpo fala, e nós repetimos esses padrões. Mas nesse caso específico, eu sempre me refiro ao corpo integral, né? Para a gente olhar, é que a gente olha muito só o corpo físico às vezes, né? E a gente esquece de ver, opa, peraí, deixa eu ver durante a semana quem faz isso? Deixa eu ver durante a semana que pensamento foi mais recorrente na minha cabeça. Uma média. Eu tive mais pensamentos positivos ou mais pensamentos negativos? E quais foram? Será que eles merecem atenção para continuarem sendo veículos de importância na minha vida? A gente precisa se preocupar com isso, Nando, porque é uma questão neurológica. Enquanto eu vou pensando negativamente de forma repetida, eu vou criando condições de memória na minha mente. São memórias que ficam fixas na minha mente. Tem um neurocientista muito bacana, ganhou o prêmio Nobel e tal, que é o Eric Kandel, né? Ele comprovou as faixas de memória, como elas se fixam no cérebro humano. Memória a curto prazo, médio e longo, né?
e ele verificou uma série de acontecimentos e pensar negativamente de forma repetida. Saiu um estudo em junho de 2020 por uma universidade da Inglaterra, dizendo que o pensamento negativo repetido ele é uma das causas que podem levar ao Alzheimer, por exemplo. Que leva à depressão, a gente já sabe, mas eles estão associando pela neurociência com a questão de Alzheimer, por exemplo, né? Sem contar os danos na alma, né? Então, todo o processo repetido, ele vira vício. E como os filósofos também dizem, todo vício, ele deve ser trabalhado pelo ser humano de modo a se tornar em virtudes, né? Eles ensinam muito, mas eles não servem para te elevar. O que eleva são as virtudes. Então, o que eleva não é um pensamento negativo, é a forma pela qual você luta contra ele para transformá-lo em um pensamento, se não positivo, melhor do que ele está hoje. Então, fica a dica para que no exercício mental, pelas várias razões neurológicas, mentais e emocionais, a gente faça uma peneira, um saneamento, né? Que tipo de pensamento eu alimentei durante a semana? Fica a dica aí, porque o corpo emocional, ele grita. Tem um psicanalista que é o Bion, ele diz que ele fala muito sobre as doenças psicossomáticas, né? Ele é contemporâneo, um pouquinho depois de Freud. Ele diz que quando a boca cala, o corpo fala. É onde batem as doenças, né? A gente sabe o caminho da somatização, já é muito conhecido por a maioria das pessoas. Hoje, principalmente em que as questões emocionais e mentais bombam, né? Então tá aí o começo dessa dica, olhar o corpo integral. Que é a continuação aqui do texto, né? Que quando fala corpo, aqui entre aspas está colocado, é se referindo então a esse corpo integral, né? Que a gente é um ser integral, né? A gente tem o campo físico, mental, emocional, espiritual. E quando chega no corpo físico é que já passou muitas vezes por esses outros três. E a repercussão vem muitas vezes numa enfermidade. E aí mais uma questão, quais as energias que lhes faltam? Né? Se a gente está aí numa situação, às vezes, de perigo, ou de adoecimento, ou de desequilíbrio, de desarmonia, a gente precisa olhar, né? Porque a outra pergunta também fala quais estão em excesso, né? Às vezes a gente tem aquilo que o vício, como a Raquel colocou, essa energia excessiva que se vai acumulando, né? Então a gente precisa ver a essa que está acumulada e quais as outras que faltam. Então a gente precisa substituir para entrar numa harmonia de leveza, né, do ser. Você vê que curioso. Da mesma forma que é difícil quem faça o exercício, uma avaliação, né? Que o ideal é fazer no fim do dia, né? No começo e no fim. Mas pelo menos uma vez na semana, que pensamentos eu estou nutrindo? São bons, são ruins? Se ruins, quais são? Estão sendo repetidos? Quem faz isso, né? Às vezes, a gente que sabe disso, que faz disso profissão, que tem técnica, não faz, né? Porque a vida está muito exigente, tem as cobranças, a gente sabe, ninguém é perfeito nisso, a gente falha, eu falho, né? Mas quando eu lembro que eu estou percebendo que o corpo está apitando nesse sentido, eu falo, opa, vamos corrigir a rota já, né? Quem faz, por exemplo, também o exercício dos chakras, dos centros de força? Quem consegue dizer agora como é que está o coronário? Como é que está o chakra frontal, o laríngeo? Você consegue sentir isso no teu corpo e dizer qual a qualidade dele? De imediato, não. Por quê? Porque você precisa se conectar, você precisa, opa, peraí, deixa eu ver. O seu corpo energético vai te responder. Quando a gente começa a ter aquela energia de preocupação repetida na cabeça, né? Tadinho do frontal, como é que ele fica? Ele fica ali enlouquecido, né? Porque todas as energias estão concentradas aqui, ou a maioria. Então, você pensa numa ordem prática de raciocínio. Se a energia ela vem do alto, ela vem de baixo e ela se conecta, né, em todos os campos, nós somos assim, né, Nando? Como diz Emmanuel, nós estamos no emaranhado de ondas e nos conectamos por elas o tempo todo. É onda de rádio pelo som, é onda de luz, e a luz pelas cores, são ondas mentais, há vários tipos de ondas, né? Então, se é assim, como é que eu posso entender que eu estou saudável ou que eu não vou ficar doente se eu fico preocupada e a energia fica concentrada na minha cabeça? Os outros chakras, por exemplo, falando só do corpo sutil, sofrem, não recebem o restante de energia que precisam para seguir em frente com saúde. E aí
Do corpo espiritual vai para o mental já fica doente pela preocupação, que joga químicas tóxicas para o corpo inteiro, coloca o corpo em sistema de alerta, o emocional sofre, o físico vai sofrer com sobrecarregamento do coração, respiração, uma série de coisas. É aí que a pressão sobe, né? Do nada, é aí que a gente tem arritmias do nada, é aí que as coisas vão somatizando. Então, veja como tudo isso reverbera por um ponto de partida que pode ser corrigido através dos nossos pensamentos, Nando. Interessante, né? Muito bem, então, para a gente buscar essa conexão, né, com essa leveza, agora com a espiritualidade, a gente vai para um momento de prece, de oração e de vibrações. Aí, se você quiser reservar uma água aí do seu lado e também mentalizar ou visualizar, fazer uma visualização daquelas pessoas ligadas a você, que estão precisando aí de uma boa energia e principalmente a nós mesmos, né, ao nosso lar, onde estivermos, no ambiente que nos encontrarmos. Então, eu vou pedir para a Raquel fazer a gentileza de nos conduzir aí por esse momento de prece, de oração e vibrações, e a Raquel que tem nessa ligação com a cromoterapia, esse trabalho, né, terapêutico da cromoterapia, ela sempre nas orações traz para nós alguma cor para a gente poder vibrar, entrar numa frequência melhor. Então vamos lá, Raquel? Vamos lá, sim, com a alegria da prece, lembrando, né, que no nosso Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma menção, sempre falo, né, Nando, da alegria da prece, que seja leve, né, que nesse momento, como o nosso capítulo de estudo hoje é leveza e sensibilidade, que essa prece nos conecte a essa leveza e sensibilidade vindas do alto. Então, procurando relaxar o nosso corpo integral, mente, campo das emoções, corpo físico, corpo astral. Nós vamos pedindo para o nosso Criador, nosso Pai, Criador de tudo e de todos, deste e de todos os mundos, que nesse momento, pela sua infinita misericórdia e bondade, possa abrir um portal nos céus e enviar raios luminosos a todos nós. Uma luz dourada vinda diretamente da criação, do seu coração, do coração do nosso Criador. Amparados também pelo doce olhar de Jesus e da espiritualidade maior, que essa luz dourada, trazendo todas as outras cores, as 7 cores do arco-íris, cor da cura, cor da calma, da tranquilidade, principalmente do vigor físico, que essa luz possa nos dar um banho da cabeça aos pés, tirando de nós todo o cansaço do dia a dia, toda irritação, todas as doenças da alma, amenizando os nossos processos mentais e emocionais. Essa luz que vem correndo como água cristalina nos dá um verdadeiro banho de ânimo e coragem, quebrando todas as correntes que nos aprisionam a pesos que não fazem sentido mais na nossa jornada, no nosso caminho da evolução. Junto com essa cor junto com essa luz nós sentimos a cor verde, trazendo o hálito da natureza, um frescor que se instala no centro do nosso peito, abrindo o campo para a respiração saudável. E se você puder, onde você estiver, respire profundamente essa luz que vem do alto para nos ajudar. Ao mesmo tempo, uma luz rosa vem em direção ao nosso coração, representando o amor de Deus por nós. É a luz da autoestima, do amor próprio, motivando as nossas qualidades, lembrando o propósito da nossa vida, nos lembrando quem nós verdadeiramente somos na essência da nossa alma. Que através desse abraço de Deus, que vem através dessa cor, em nosso favor, nós possamos lembrar que somos amados infinitamente e que somos importantes para tudo e todos na construção do amor de Deus neste planeta.
e de todos os outros que viermos a habitar na senda da nossa evolução. E numa unidade fraterna, de coragem, de amor, de solidariedade, nós vamos também dando as mãos, recebendo a cor laranja de força, a cor da ousadia, a cor do ir para frente, para que nenhum problema emocional seja maior do que a vontade de viver. Que nesse momento Deus, nosso Criador, através dessa luz laranja, que chega em nosso favor, nos coloque à frente de onde precisamos estar, com coragem para lutar pela nossa vida e dando exemplo de coragem e bem-estar para todos que estiverem ao nosso redor. E assim nós vamos agradecendo a oportunidade bendita de compartilharmos esse banquete com o nosso Criador, com o Príncipe da Paz, Senhor Jesus, e com a espiritualidade maior. Agradecendo por todas as bênçãos, assim seja, graças a Deus. Assim seja, que bom, né? Essa conexão que a gente faz aí nesse instante aqui no Alvorada, né? Para que a gente lembre que o Alvorada sempre lembra início, né? Retorno do sol, do dia, e que a gente possa retornar a esse sol, a começar bem esse próximo minuto que a gente vai viver, né? A gente possa, esses 15 minutos, né? Que é o nome do livro, ó, 15 minutos de amor próprio. E Raquel, como é que a gente consegue acessar esse livro, né? As pessoas possam te encontrar aí também nas redes sociais, como é que faz? Nando, o modo mais fácil pelo meu Instagram, que é o @Raquel_, Raquel com QU, underline, aquele risquinho de baixo, Baxiega, Raquel_Baxiega, ou no site bit.ly/Livraria Baxiega. Tá bom? Então, são duas formas. E lá no Instagram, na minha bio, onde fica aquele linkzinho, né, no perfil de quem tem Instagram, clicando na bio, tem um link direto de compra do 15 Minutos de Amor Próprio para quem quiser e acompanhar outros trabalhos que a gente faz por aí também. Muito bem. E também vocês podem nos seguir lá em Laços Espirituais, lá também tem uma entrevista com a Raquel, um podcast, né? Aí você vai nas plataformas lá do Spotify, do SoundCloud, e você nos encontra com Laços Espirituais. A gente espera você lá, tá bom? Para compartilhar também, para dar aquele like, para fazer o seu comentário. Muito bem, Raquel. Então, vamos lá com o texto aqui. Para hoje, né, que tal sentir-se para então continuar? Permita-se alguns minutos em silêncio, ouça as batidas do seu coração, a sua respiração, e a partir daí, mais leve, você saberá exatamente do que precisa, nesse silêncio do ser, nesse encontro consigo mesma e consigo mesmo, né? Muito importante. Tudo é dual no nosso universo. Eu gosto muito das teorias orientais, que eles valorizam muito a dualidade do espírito, né? Eles falam que a alegria, que a tristeza é tão importante quanto a alegria, que a tristeza também ensina, né? Que o barulho e o silêncio são importantes igualmente, porque no silêncio você consegue ouvir coisas que estando em barulho você não ouve. Então, essa prática do silêncio, às vezes, é até metafórica. Às vezes você pode estar no meio de um tumulto, mas você conseguir se colocar em paz, não se deixando contaminar pelo barulho que vem de fora. Esse exercício é treino, não é fácil, né? Porque a vida, ela tem um convite, assim, como eu posso dizer, chamativo. Ela chama a nossa atenção, né? Até com aquele gostinho, o marketing do barulho é maior que o marketing do silêncio. Então, o marketing do superficial é muito mais atrativo do que o marketing do que realmente é profundo, do que realmente faz sentido. E a gente não acha essas coisas vivendo aqui na superfície, a gente precisa aprofundar um pouquinho mais através dos nossos estudos e falar assim, não, peraí, eu vou criar o hábito de ter alguns minutos para mim e nesse momento eu vou me descobrir, né? Que tipo de leitura eu gosto?
né? Então eu vou tirar um tempinho para ler. Eu já sei que tipo de música eu gosto, né? Então eu vou procurar. Claro que o gosto ele pode ser depurado, né? Os filósofos também dizem que eles falam assim: vejam o que que o reino, né, está dando para o povo e você verá então a evolução de um povo. Veja que música estão ouvindo os súditos e você verá a evolução de um povo. Então você entende o que eu quero dizer. Quanto mais você se habituar a buscar o sublime, mais a tua alma vai estar em sintonia. Mas, de qualquer forma, é criar um cantinho terapêutico para você na sua casa, que seja ali com uma plantinha, trazendo, né, aquela energia, a lembrança da natureza, um aroma no ar, um aroma gostoso. A gente fala de cromoterapia e aromaterapia, uma lavanda, né, traz aquela sessão de relaxamento, ou, enfim, hortelã, que traz adoro, né, enquanto eu estou lendo um livrinho. Você põe uma música baixinha, eu gosto de música baixinha, instrumental enquanto eu leio, criar ambiência para você, para tua casa ser um cantinho gostoso para cuidar de você. E não custa caro, com poucas coisas, na decoração, deixa eu criar um cantinho ali colorido para eu ficar, para eu me energizar. Enquanto eu leio, colocar uma luzinha verde de fundo, né? Pelo menos para eu ter contato visual. Então, assim, recursos naturais a gente tem, Nanda. Enquanto eu leio, eu procuro cuidar de mim com o que está ao meu redor, com os recursos que a gente aprende, né? Então, por isso que o convite agora, como você trouxe para a gente, permita-se alguns minutos em silêncio. Ouça as batidas do seu coração e sua respiração. A partir daí, mais leve, você saberá exatamente do que precisa. E a gente não consegue se ouvir no barulho mental, né? Quando a cabeça está cheia de barulho, não estou falando de fora, aqui dentro, a gente não consegue encontrar saída, a gente não consegue se abraçar, cuidar da gente, entrar em sintonia com o melhor, acalmando os processos do nosso corpo. Então é isso, é tão importante, faz isso hoje, arruma um cantinho para você, né, Nando? Ler naquele cantinho e se refazer. Fica a dica, Nando. Isso aí, porque a gente tem o ruído, né, que atrapalha, então a gente tem que sobrepor esse ruído aí que muitas vezes, né, e aqui encerra, então, dizendo o seguinte, né? Então, portanto, a dica de hoje é repetir o seguinte: se estou pesado ou pesada, deixo a bagagem do desnecessário para trás. Hoje levo comigo apenas o que for necessário ao meu bem-estar. E aí a frase aqui que está, né, assinalada aqui no final: ame-se a ponto de ser leve todos os dias. Então, cada dia a gente pode ter esse compromisso, né, Raquel, de buscar essa leveza, de fazer esse exercício, de criar essa ambiência que você falou, que eu achei bacana, a gente poder ter alguma coisa que a gente gosta, colocar uma música que a gente gosta, colocar um quadro, uma flor, ter um animalzinho que a gente gosta, né? Isso aí para cada vez mais a gente, principalmente em tempos de que a gente está dentro da nossa casa, né, em função da pandemia, e a gente criar essas ambiências, né, dentro do ambiente que a gente está, para a gente sentir essa leveza, né, Raquel? E não se deixar, exatamente, não se deixar sufocar por essa tensão toda, tá? A gente já sabe quais são os problemas, ok, já sabemos das notícias, mas então nós temos duas opções: ou a gente sucumbe a esses fatos, que realmente só vão... A gente não tem poder de ação sobre todos eles. Quisermos, nós Sim. podemos resolver todos eles. Não temos ação sobre isso, mas o que está sob o nosso controle? Vamos então controlar, né? Nós temos opção sim, a saída nesse momento é urgente, a questão de saúde é um dado alarmante. A gente então precisa de leveza para como nós vamos passar por essa tensão toda. Essa é a chave. Quando terminar isso, como é que nós estaremos, né? Então, que o autocuidado seja lei nos nossos dias. Fica a dica. E o convite. Isso aí, essa é uma forma de você ir cultivando esse amor próprio, né? De se amar, ama. Jesus já recomendou isso para nós, né? Ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, né? Se amar. E isso vai fazer com que a gente se torne mais leve. Imagine na balança do nosso planeta, se a gente se tornar leve, vai ser um peso a menos. Então, a gente já está contribuindo com o planeta, não é verdade? Raquel, estamos chegando ao final de mais uma Alvorada, e aí a Mas nossa... já, passa tão rápido, meu Deus do céu. Rapidinho! Então, você Que aí bom. fique atenta e atento para o próximo capítulo, né?
que é o momento ideal para ser feliz, é o capítulo 4. Então, fique aí atenta e atento para esse próximo capítulo. Gratidão aí, Raquel, por estar conosco hoje. Obrigada, Nando. Um abraço para todo mundo. Cuidem-se, amem-se, respeitem-se, valorizem-se. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Um beijão. Beijo aí no coração para todos. Esperamos você no Alvorada seguinte, sempre trazendo aí novidades, programas inéditos para você. E entre em contato aí, mande aí o seu recadinho, mande para nós aqui, né, um WhatsApp, aí uma mensagem pelo WhatsApp que a gente coloca aqui no ar, tá bom? Então, aquele tchau, tchau, né, que a gente sempre faz. Tchau, tchau, Raquel! Tchau, tchau, Nando! Até a próxima! Tchau, tchau! Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.